Gente, muito boa noite. Espero que todos estejam bem. Vamos então para a nossa 27ª aula, aula número 27, né? Depois de 28 semanas, nós ainda estamos aqui. Hoje eu vou fazer uma aula que a gente, na verdade é mais uma aula de revisão. Há 3 meses já que a gente faz aulas de revisão, mas hoje é uma aula de uma revisão especial, bem especial, que é diretamente relacionada a uma questão que vocês vêm repetindo muito, né? Vocês vê que eu realmente noto nas redações de vocês que vocês estão tendo dificuldade, estão se atrapalhando, estão falhando muito, que eu botei o título da aula como pontuação, porque, na verdade, essa aula de hoje, ela vai ser uma reedição da aula número 11, que foi lá no final de julho ou início de agosto, e que essa aula, infelizmente, ela não foi gravada e ela não está disponível para vocês lá na conta do YouTube. Então, vocês não puderam, nem todo mundo pôde assistir a essa aula, né, rever essa aula, né, muitas das pessoas que estão aqui não lembram daquilo que aconteceu. E as dicas que tem lá, as coisas que eu passei lá, eram muito importantes, eram essenciais, principalmente quanto à questão do uso da vírgula. Eram questões essenciais e acho que é muito importante que vocês tenham essa aula de novo, né? Como a gente já tinha anunciado na aula passada, né, e vocês pediram, a gente vai ter agora umas aulas com mais de revisão gramatical mesmo, então eu peço um pouquinho de licença para o professor de português de vocês, para, obviamente, redação em português é tudo a mesma coisa, né? Eu ia falar que tá tudo relacionado, mas não, tá tudo dentro um do outro, né? Mas hoje nós vamos sim fazer uma revisão dessas questões. Eu vou trazer também questões sobre o ponto, sobre o uso do ponto, né, do ponto e vírgula, de outros sinais que a gente usa na ortografia do português, mas o foco da nossa aula é especialmente ao uso da vírgula, né? Aqui a gente vai ver diversos casos relacionados ao uso da vírgula, mas não são todos, né? São muitos. É difícil a gente abranger todos os casos de uso de uma vírgula numa aula só, numa aula de 45 minutos, no máximo 1 hora, então é muito difícil da gente abranger tudo. Então, a gente vai dar ênfase a alguns casos e que são os cruciais na hora de vocês escreverem a redação de vocês. Tá bem? Vamos lá então. Não esqueçam de seguir o desafio nas redes sociais, todas elas, e assistir o nosso canal do YouTube, que infelizmente a outra aula que nós tivemos sobre vírgulas, ela não está disponibilizada, ela não chegou a ser gravada, mas, né, lá estão todas as nossas outras aulas, e acessem a pasta do Drive, que lá estão todos os nossos materiais. Se vocês não têm mais o link da pasta do Drive, botem aí no chat que a gente passa para vocês no final da aula. E dúvidas podem ir mandando por aí, mas se quiserem deixem mais específicos lá para os 15 minutos finais, que hoje eu e a Letícia vamos conversar um pouquinho com vocês, tá? Vamos lá. Para começar, vamos sempre lembrar aquela estrutura que eu sempre boto aqui no começo das nossas aulas, mas sempre vale muito a pena relembrar, que é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Por mais que hoje a gente vai tratar de uma questão mais gramatical, a gente tem que lembrar que a gente está justamente na nossa aula de redação. Então, vamos lá. O texto dissertativo argumentativo é aquele que vocês fazem a defesa de um ponto de vista, tá? Aí, esse texto é dividido em 3 setores. A introdução, que é justamente o primeiro parágrafo, ou recomenda-se que seja o primeiro parágrafo apenas, que é ali onde vocês vão apresentar a tese de vocês e quais argumentos que vocês vão especificamente, é uma coisa que vocês têm falhado, vocês têm que apresentar na introdução os argumentos específicos que vocês vão desenvolver nos 2 parágrafos centrais do texto de vocês, que são os parágrafos que correspondem ao desenvolvimento, tá? E no fim, a conclusão, que é onde vocês vão dar, né, o final para aqueles 2 argumentos que vocês escolherem. Normalmente, esses argumentos eles são problemas relacionados a uma temática principal, ou seja, a tese. Então, né, na conclusão, é necessário que vocês elaborem soluções para esses problemas. E as soluções para estes problemas são justamente as nossas propostas de intervenção obrigatórias da redação do Enem. E vocês devem fazer na redação do Enem, ou se vestibulares é um pouquinho diferente, tá? Vamos passar. Só um minutinho, gente. Voltando. Só um minutinho.
Agora vamos lá. Voltando aqui. Hã, essa parte aqui inicial, eu trouxe de novo para vocês que é sempre importante, quando a gente for tratar de vírgulas, de pontuação, lembrar esses preceitos, tá. Hã, aquela diferença entre frase, oração e período, tá. Uma frase é aquilo que começa numa letra maiúscula e termina num ponto, tá. Uma oração também. Uma oração, ela está relacionada a essa na verdade, uma oração nada menos é tudo aquilo que está girando ao redor de um verbo, tá. E um período é uma frase, né, que pode ter uma ou mais orações, ou seja, um período é uma frase que contém um verbo. Para a gente entender o uso das vírgulas e da pontuação, é importante a gente lembrar bem como funciona as estruturas das orações. As orações, ela é dividida em 2 setores, o sujeito e o predicado. O sujeito é justamente o agente da ação, né, de quem nós estamos falando. Por exemplo, ali naquele nosso exemplo, o menino atravessou a rua. O menino é o nosso sujeito, a linha azul, tá? E o predicado, ele é dividido em 2 subsetores, o verbo e o objeto. O verbo, que é nada mais nada menos que o centro da nossa oração, né, no caso ali, atravessou em vermelho, e a rua, que é justamente o objeto desse verbo, né, aquilo que vai dar de fato sentido ao uso daquele verbo, né, porque aquele verbo ali, se vocês forem notar, ele é um verbo transitivo, ou seja, ele necessita de um complemento. O menino atravessou o quê? O menino atravessa, quem atravessa, atravessa alguma coisa. O menino atravessou a rua, tá? E aí, a frase, como eu disse para vocês, ela pode ter um ou mais períodos. A frase a frase pode ter um ou mais períodos. A frase ela me confundi, gente. A frase, ela pode ser um período simples ou período composto, ou seja, ela pode ter uma única oração ao redor de um único verbo, ou ela pode ter mais de uma oração, ou seja, um período composto é aquele que tem mais de uma oração, né? Pode ter 2 ou 3 ou 4 orações relacionadas. E essas orações, como vocês vão lembrar lá das aulas de português, elas podem ser coordenadas ou subordinadas. As orações coordenadas são aquelas que estão no mesmo período, mas a construção do sentido delas não depende, né, da colocação de uma da outra. Elas funcionam, por mais que elas estejam colocadas numa mesma frase, elas funcionam, né, separadinhas. Vocês podem separar elas, que não vai modificar o sentido da frase nem das orações. Já as orações subordinadas são aquelas orações, 2 ou mais, que para, né, a gente entender a ideia, né, a mensagem que elas querem nos passar, a gente precisa que elas estejam atuando em conjunto, no mesmo período, tá? Vamos adiante. A pontuação, gente, vamos só retomar um pouquinho aqui. Pontuação, né, é toda aquela organização da escrita, né, de sinais, de elementos que estabelecem, que organizam a nossa escrita e possibilitam a constituição do sentido de um texto, né, do sentido da língua. Né? No português, nós temos diversos sinais, diversos pontos. A gente vai ter a vírgula, o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, as aspas, parênteses. São, assim, os diferentes elementos que a gente vai usar na ortografia da nossa língua. A aula de hoje vai ser focada no uso da vírgula, tá? Aqui, o ponto final. O ponto final, que ele é conhecido como a maior das pausas, né, sempre, e inclusive é um problema muito grande que a gente nota, as redações de vocês não têm sido tanta, né, mas eu lembro quando eu cheguei no desafio, era um problema que as pessoas sempre falavam, que os alunos não botam muito ponto nos textos, e é sempre importante a gente demarcar o ponto, onde termina o nosso período, né, então é sempre importante a gente usar esse ponto final. Ponto final é quando a gente bota ali, quando a gente escreve a nossa frase e a gente concluiu a nossa ideia. Concluiu a nossa ideia, a gente apresentou nossos, né, nossos argumentos na nossa redação, a gente concluiu a nossa ideia, a gente bota um ponto final, a gente dá uma pausa. E depois a gente pode iniciar, trazer uma ideia nova numa frase nova, né, escrevendo outra frase, e a gente vai concluir essa ideia com um ponto final.
né? E assim a gente vai organizando o nosso texto. Só que dentro dos nossos parágrafos, das nossas frases, aqui eu peguei esse exemplo dessa redação aqui e eu marquei bem ali o final dos períodos com os pontos, né? Para que vocês devem observar a importância, né, de se separar as frases, de escrever parágrafos com mais de um período. Não escrevam parágrafos, né, que comecem do início ao fim, eles vão ser uma frase só, um período só. Não, escrevam com mais, né? Vejo que vocês também têm repetido um pouquinho disso, né? Então tomem cuidado. A vírgula, ela é diferente do ponto final, porque ela representa uma pausa menor dentro da frase de vocês, para organizar o entendimento, né? Que as pessoas que estejam lendo o texto de vocês tenham entendimento da ideia de vocês, sem ser aquela coisa totalmente contínua. Então, a vírgula, ela é uma pequena pausa para vocês organizarem a ideia de vocês, mas não quer dizer que vocês vão terminá-la, né? Uma ideia fica em cada frase. Por exemplo, ali. E aí agora, como eu disse um pouco mais cedo, né? A frase, a vírgula, ela vai ter diversos casos de uso, né? Então ela pode ser usada dentro de uma oração ou para separar mais uma ou mais, tá? Por exemplo, ali, a Bahia, vírgula, terra do axé, é a morada do sol, tá? E ali, quando o cantor entrou no palco, todos aplaudiram, tá? Vocês estão vendo que ali a ideia dessas duas frases é sempre a mesma, tá? Eles querem passar uma única ideia, cada uma dessas frases. E a vírgula, ela tá ali justamente para organizar essa mesma ideia e não mudar, né? A mudança dessa ideia se dá quando a gente coloca o ponto final da nossa frase, tá? Eles se esforçaram muito, muito, e deste modo conquistaram a nota máxima da redação do Enem. Aquela frase ali, se vocês forem ver o uso da vírgula, a gente está separando o e deste modo, que é um dos casos importantes que vocês devem prestar atenção na redação de vocês quanto ao uso, tá? Que é justamente dos conectores. Vamos lá aos casos. Para a vírgula, a gente pode usar ela para separar termos que estão coordenados. O que seriam os termos coordenados? São termos que estão numa sequência, né? Eles estão numa sequência e são relacionados a um mesmo sujeito. Por exemplo, ali, o feminicídio é um problema antigo, vergonhoso, criminoso, desafiador à sociedade brasileira. Ou seja, o sujeito da oração é feminicídio. Nós estamos falando do feminicídio. O nosso verbo é. E ali ali nós temos que analisar o nosso objeto, tá? Que é um problema antigo, vergonhoso, criminoso, desafiador à sociedade brasileira, tá? Quando nós estivermos separando diversos adjetivos, diversos nomes assim, que vão caracterizar um sujeito, nós devemos separá-los com vírgulas, sempre, tá? Ali, pessoas que vivem abandonadas, embaixo de viaduto, com fome, às margens das diversas metrópoles do nosso país. Diversos termos coordenados relacionados ao sujeito pessoas e ao verbo vivem, tá? E sempre separados por vírgula, tá? Vamos adiante. Aqui, quando nós estivermos separando orações coordenadas aditivas. As orações coordenadas aditivas são aquelas orações, tá, que elas não dependem de si uma da outra, mas que a segunda pode exercer a adição de uma nova ideia para aquela primeira, tá? Mas não necessariamente ela está dependente daquela primeira oração. Ali, as enchentes abalam muito a estrutura das cidades e muitas discussões são feitas para amenizar esse problema. Se vocês forem ver ali, ó, a gente pode cortar ali a nossa conjunção e, tá? E aí, escrever as duas orações. As enchentes abalam muito a estrutura das cidades. Ponto. Não tem problema. Muitas discussões são feitas para amenizar o problema. Aí a gente, né, transformaria num artigo definido. Aquela preposição, aquele pronome ali, tá? Amenizar o problema. Então, vocês podem ver que elas não são totalmente dependentes uma da outra. Elas acrescentam uma ideia na outra, tá? E para separar essas duas orações, a gente vai usar uma vírgula. Uma vírgula, tá? E aqui é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. Não se separa sujeito de verbo. Ou seja, vocês não podem colocar
um sujeito e depois separar ele, na mesma oração, por uma vírgula, né? Eles sempre têm que andar juntos, tá? E, por exemplo, aqui, a gente botou ali a vírgula naquele caso, por quê? Por mais que por que que a gente botou? Porque ali a gente muda de oração, a gente está mudando de ideia, a gente está mudando de sujeito, tá? Não que a gente esteja mudando de sujeito, tá? Porque olha aqui, ó. Esse problema aqui, ele faz uma referência já àquele sujeito do início, tá? Agora ali para a segunda. As melhorias nas escolas devem ser prioridade do governo. E o reajuste salarial dos professores é urgente. Nós estamos falando mais uma vez de duas orações, tá? Em sequência, uma da outra. Elas estão coordenadas uma à outra. E aí a gente vai separar elas por uma vírgula. Ali, se vocês forem notar, a gente tem, que as vírgulas elas foram colocadas antes da preposição e, da conjunção e, tá? E o que acontece? Muitas pessoas não sabem quando que a gente vai poder usar a gente vai poder usar a vírgula na frente do e. Isso é uma dificuldade que dá muito nas pessoas, tá? O que acontece? Como eu falei agora antes, a gente não pode separar o sujeito do verbo, tá? Ou seja, a gente só pode usar a vírgula na frente do e quando nós formos mudar a nossa ideia, quando nós formos adicionar uma ideia nova, tá? Então, por exemplo, a gente não quando a gente for ai, gente, me atrapalhei. Quando nós formos adicionar uma ideia nova, tá? Vamos adiante aqui. As orações coordenadas alternativas, tá? O governo deve tomar uma posição rápida para este conflito, vírgula, ou cenários de guerra farão cada vez mais parte do cotidiano nas cidades. Ou seja, aqui, a gente coloca a vírgula porque a gente está colocando uma ideia de contraste entre as duas orações. Ou seja, a gente quer separar essas orações, cada uma tem a sua ideia, e a gente coloca uma vírgula, tá? Ali. Os mexicanos deverão tomar as medidas preventivas, vírgula, ou os abalos sísmicos seguirão causando graves estragos, tá? Aqui, a gente usou as vírgulas, né? Ali a gente tem o ou, que vai determinar a alternância de ideia entre as duas orações, tá? A gente coloca a vírgula justamente ali porque nós estamos mudando de ideia, tá? O sujeito das orações está mudando de uma para outra. E por isso nós colocamos a vírgula ali para separar um do outro, tá? Se nós estivéssemos relacionando ao mesmo sujeito, nós não precisaríamos colocar a vírgula na frente do ou. E isso é a mesma coisa lá para o e, né? Tanto o e para o ou. Agora ali, ó, se vocês forem analisar naquela segunda, ali nós temos duas orações, sendo que os sujeitos são os mexicanos e os abalos sísmicos. Se aquela segunda oração ela estivesse relacionada também aquele primeiro sujeito, nós não precisaríamos colocar a vírgula na frente do ou, tá? E a mesma coisa se nós estivéssemos usando uma conjunção e ali, tá? E nós também, né, como aqui nós estamos dando essa ideia de alternância, nós também podemos usar o e ou o com uma vírgula na frente, se nós estivermos querendo fazer um contraste entre duas ideias diferentes, né? Uma coisa, né, realmente fazer essa diferença, explicar essa diferença, tá? É nesses casos que a gente vai poder usar a vírgula na frente dessas conjunções, tá? Ou seja, a gente não pode separar os sujeitos, tá? Dos verbos. Aqui, quando a gente vai fazer nas orações adjetivas, quando a gente vai fazer uma aposição, ou seja, uma oração que explica a outra. Por exemplo, ali, a fiscalização deve ser intensificada em São Paulo, vírgula, o Estado brasileiro que concentra a maior quantidade de indústrias. Ou seja, ali a gente está separando aquela oração da outra justamente porque ela está caracterizando o termo na primeira oração, que ali é o Estado de São Paulo.
ou seja, ele está caracterizando aquele termo, mas nós vamos seguir com aquela ideia depois. Então, para separar essa ideia explicativa, essa ideia adicional que vai caracterizar a primeira oração, nós colocamos essa segunda oração entre vírgulas separadinha. Mas ela não é obrigatória, ela não é o sentido principal, ela não está na ideia principal da frase, do período, tá? Ali é a mesma coisa, psiquiatras e psicólogos, os profissionais que estudam a saúde mental, devem prestar mais atendimentos nas periferias. Ali. Os profissionais que estudam a saúde mental, aquela posição, aquela explicação para os sujeitos da oração, que são especiais para os sujeitos da oração, a gente separa por vírgula, sempre quando a gente for querer explicar, tá, aqueles termos ali. Mas vocês veem que aquela oração, ela não é de fato a principal do período, tá? Mas ela tem o sentido de acrescentar uma ideia, de acrescentar uma explicação. Vamos adiante. Quando nós estivermos com termos intercalados, né? Lembrem aqueles termos, por exemplo, ali, ó, a interpretação adequada do coletivo, vírgula, disse o filósofo Claude Lévi-Strauss, vírgula, ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, tá? Olha ali. Aquilo ali, ela não tá diferente. Quando vocês querem colocar aquilo ali, é justamente para identificar a a citação que vocês querem fazer, né. Então, por exemplo, ali, por exemplo, vocês querem escrever um intertexto na redação de vocês, ou, por exemplo, vocês não precisam necessariamente colocar os termos a frase entre aspas, vocês podem escrever a oração, tá, vocês podem escrever com as palavras de vocês, o que tal intelectual quis dizer, tá, e vocês podem colocar entre vírgulas, né, como disse tal intelectual, como disse o filósofo Claude Lévi-Strauss. E assim vocês separam bem uma ideia da outra, né, sem misturar as orações. É importante que vocês coloquem assim. A mesma coisa ali no segundo caso. A questão da imigração europeia no século XIX, como afirmado por Caio Prado Júnior, vírgula, está intimamente ligada à escravidão. Vocês estão separando ali uma oração da outra sem misturar uma oração com a outra. Por isso a importância de usar a vírgula para separar essa explicaçãozinha, né? Vamos adiante. E aqui é importante, muito importante também, que é quanto ao uso dos conectores. Os conectores, eles sempre vão precisar estar entre vírgula, né? Sempre quando eles forem expressar continuação, explicação, adição, concessão, contraste, sempre que vocês forem usar os conectores de vocês nas redações, coloquem eles entre vírgulas, né? Para estabelecer a coesão da redação de vocês. Ali, as medidas serão tomadas logo. A colaboração da comunidade é precisa para que os efeitos sejam surtidos. O sistema de educação brasileiro possui diversos problemas, entretanto, é referência para o mundo em diversos aspectos. Se vocês forem analisar, naqueles dois exemplos ali, os conectores, as conjunções que estabelecem a conexão, a coesão do nosso texto, elas estão entre vírgulas. Vocês sempre devem colocar os conectores entre vírgulas, tá? A gente vai fazer alguns exercícios aqui daqui a pouco, mas eu vou passar uma lista de exercícios para vocês depois e com gabaritos também, porque é muito importante que vocês revisem. Inclusive, mandem dúvidas que vocês tiverem, tá? Agora aqui que a gente já revisou um pouco da vírgula, né, os pontos principais que a gente deve entender da vírgula, a gente vai analisar aqui sobre o uso de outros pontos, né, como a nossa aula, o foco é justamente na revisão da pontuação no texto dissertativo argumentativo. Ali, que é o dois pontos, tá? Que ele não é ele é menos que um ponto final, só que é mais que uma vírgula. Ele é uma pausa maior, mas ele não termina a ideia de vocês. Normalmente vocês vão encontrar o ponto e vírgula, né, em listas que são relacionadas geralmente a um todo. Ou seja, termos coordenados, né, vocês podem usar. Porque se vocês forem lembrar daqueles exemplos de termos coordenados que eu trouxe para vocês numa mesma frase, eles são bem parecidos, por exemplo, como uma lista. Por exemplo, vamos pegar uma lista bem famosa, uma lista de supermercado, tá? A lista do supermercado vai ter vários itens, vários termos organizadinhos por ali, né? E aí, para separar em cada uma das linhas daqueles termos que vocês estão colocando naquela lista de supermercado, vocês colocam um ponto e vírgula. Por quê? Porque vocês não estão terminando a ideia para botar um ponto final e vocês não estão escrevendo de fato
uma mesma frase para colocar uma vírgula. Então vocês colocam um ponto e vírgula, porque vocês vão colocando em cada linhazinha, cada palavra, né, cada item que vocês vão fazer na compra do supermercado de vocês, tá? Só que aí que entra a necessidade de colocar o ponto e vírgula. Todos aqueles termos, eles estão relacionados dentro de um todo, que é justamente a lista de produtos que vocês devem comprar, tá? E aí, eles estão dentro daquilo ali, então coloca o ponto e vírgula. Tá? Os dois pontos, né, que vai quando vocês querem explicar algum termo, alguma expressão, vocês colocam os dois pontos, né, e escrevam a explicação depois desses pontos, tá? Ali, os parênteses e vírgula e o tracinho, né, o hífen, eles servem justamente para vocês darem destaque a alguma explicação, né, alguma qualquer característica, algum significado de algum termo no texto. Inclusive, né, na redação do Enem, a gente não recomenda que vocês usem muito os parênteses e os hífens, né? Mais específicos parênteses se vocês forem colocar uma vírgula. Mas vamos lembrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Não nesse caso aqui. Mas nessa questão aqui do uso das orações adjetivas, né? Por exemplo, aqui, essas orações adjetivas aqui que a gente tem no meio, que caracterizam a outra, elas poderiam muito bem ser colocadas entre parênteses, né? Por exemplo, a fiscalização deve ser intensificada em São Paulo, abre parênteses. Estado brasileiro que concentra a maior quantidade de indústrias, abre parênteses, fecha parênteses. E aí, não necessariamente a gente precisasse colocar aquela expressão entre vírgulas ali, tá? Aquela expressão que realmente está caracterizando a primeira. E ali, tá, as aspas por final, que são muito importantes quando vocês forem fazer qualquer referência que não foi criada por vocês, né? Quando vocês forem pegar uma frase que é de outra pessoa para usar na redação de vocês, vocês devem colocar essa frase sempre entre aspas, né? Porque realmente é dedicada para a citação de intertexto, uma coisa que não é criada por vocês, tá? Fazer a referência de vocês. Vamos então às nossas questõezinhas. Essa primeira aqui, eu trouxe 6 exemplos de frases. Eu gostaria, para essa participação de vocês, gostaria que vocês me dissessem como que devem ficar essas frases aqui, né? Colocar as vírgulas nessas frases e me dizer como elas estão, como elas devem ficar. E aí, em seguidinha, a gente vê as nossas respostas, confere se está certinho. Vamos lá, estou esperando. Aquela primeira ali. A medida aplicada, no entanto, não resolveu o problema. Onde que deve ir a vírgula, gente? Onde que a gente deve colocar a vírgula nessa primeira oração? Uhum. Antes do nó. E depois do entanto. Outro palpite, gente. No entanto, entre vírgulas. No entanto, ele é um conector, né, gente? Ali na segunda. Ele preferia os salgados e eu os doces. Lembrem daquilo, não se separa sujeito de verbo, tá? Só se nós formos mudar de sujeito, mudar de ideia. O que vocês acham ali? Antes do E? Tá. Mais algum palpite, gente? Tá. Mais alguma coisinha? Ali, a letra C. Havia, contudo, inconvenientes sérios. O que vocês acham que deve ficar entre vírgulas ali? Contudo, entre vírgulas. Contudo, entre vírgulas. Que mais? Tá. Ali, a letra D. Na sala havia uma enorme cadeira e no quarto um pequeno baú. Essa aqui tem várias, gente.
Que vocês acham que deve ser ali? Antes do "e", mais importante a gente analisar quanto em relação a qual de que a gente está falando ali, né. Agora aqui a letra "e", eles visitaram Recife, Salvador, Fortaleza e Maceió. Ali a gente tem que analisar, ali nós temos alguns termos, né, juntos, como que aqueles termos estão. Recife, Salvador, Fortaleza. Tá, eles são colocados. Maceió acho que não precisa, né, gente? Eles são todos relacionados ao mesmo sujeito, eles não tem uma mudança de ideia ali, né. Agora ali, para psiquiatras, psicólogos, sociólogos, o conflito familiar é inevitável e inerente à própria família. Que vocês acham que deve ser colocado entre vírgulas ali? Uhum. Só que aí essa oração a gente pode fazer a gente confundir um pouco, né. Que ali é vamos ver, vamos conferir as respostas para vocês verem, tá. Aqui, ó, na primeira vocês acertaram, tá. A medida aplicada, no entanto, não resolveu o problema. Nós estamos ali tratando de um conector, o no entanto, então ele deve ser sim vir entre vírgulas. Aquela segunda é interessante, porque, por exemplo, ele preferia os salgados, vírgula, e eu os doces, tá? Porque olha só, por que a gente tem que colocar ali o "e eu" entre vírgulas? Porque olha só, nós estamos falando de um sujeito nós estamos falando ali nós temos uma mudança de sujeito, tá, porque olha aqui, ó, o sujeito da primeira da oração era ele preferia os salgados, tá, e eu os doces. Só que os doces, eles estão remetendo ao verbo preferia. E nós estamos adicionando uma outra pessoa, um outro agente na ação. Então nós devemos colocar esse novo agente entre vírgulas, no caso, e eu. Ali, na terceira, vocês já sabiam, né? Havia contudo, inconvenientes sérios, o contudo, o conector deve estar entre vírgulas. Aqui, na quarta frase, é o mesmo caso da segunda. Na sala havia uma enorme cadeira e no quarto, um pequeno baú, tá? Nós estamos adicionando outro sujeito na oração, no caso, e no quarto. Só que eles remetem, cada predicado remete ao mesmo verbo, tá? Cada objeto remete ao mesmo verbo, tá? Eles visitaram Recife, Salvador, Fortaleza e Maceió. Aqui nós temos várias palavras em coordenação, tá? Todas relacionadas ao mesmo sujeito e ao mesmo verbo, tá? E essa aqui é interessante. Para psiquiatras, psicólogos e sociólogos, o conflito familiar é inevitável e inerente à própria família. Se vocês forem ver, para psiquiatras, psicólogos e sociólogos, não é a principal oração o principal trecho, né, do trecho. O que interessa mesmo ali, o conflito familiar é inevitável e inerente à própria família. Sempre que colocar um novo sujeito, colocar vírgula, sim. Sempre que a gente mudar de sujeito, a gente coloca uma vírgula. Ali, tá? Porque o sujeito principal daquele período, no caso, é o conflito familiar. Nós estamos falando de conflito familiar.
Esse que é inevitável e inerente à própria família. E por isso nós temos que separar aqueles termos coordenados principais ali, iniciais ali, do restante do período, tá? Que é a oração principal. Vamos adiante. Olha aqui. Nessa questão aqui, eu quero que vocês analisem qual dessas frases aqui que tem o mau uso da vírgula. Ali. Arrumou as malas, saiu, lançou-se na vida. Os visados éramos nós. Eles foram violentamente torturados. Eu contesto a justiça que mata. Preciso ouvir, disse o velho menino, a causa desse ressentimento. O período consta de 10 orações, porque esse é o número exato de verbos. E aí, gente, qual das alternativas vocês acham que tem o uso errado da vírgula? Por que a letra B? Os visados éramos nós. Eles foram violentamente torturados. Sim, nós mudamos de verbo, nós mudamos de sujeito, né? São duas orações separadas por uma vírgula. Acho que ali tá certo o emprego da vírgula. Tem certeza? Qual que vocês acham que tá errado o uso da vírgula? A C? Eu contesto a justiça que mata? Mais algum palpite? Se não temos mais algum palpite, vamos adiante. Sim, a letra C, justamente. Eu contesto a justiça que mata. Ali o eu, no caso, ele está contestando a justiça, né? Mas, né, agora que para para pensar um pouquinho, tá? Eu contesto. Por exemplo, se a gente estivesse falando, né, querendo fazer uma oposição, aí eu falo, eu contesto a justiça que mata, né, uma oposição de ideias, no caso falando eu e a justiça. Mas aí ficaria um pouco estranho, né, gente? Mas não seria tão errado. Mas aqui no sentido dessa frase, ele está falando, ele contesta, ele é contrário àquela justiça, né, que usa a pena de morte, que mata pessoas, tá? Então, no caso, o uso errado da vírgula estava justamente ali na letra C. Fica um pouco embaraçoso, é verdade. É uma situação embaraçosa. Bem, pela aula de hoje é isso, tá? A aula de hoje eu tive uns pequenos problemas no decorrer da aula, no início da aula. Peço desculpas por algum momento atrapalhado. Mas agora a professora Letícia, se ela quiser entrar, a gente pode ter a sessão de tirar dúvidas, né? Vou tomar um pouquinho de água. Hoje a professora Júlia não veio para beber água com a gente, ela que toma água. Hoje nós não tivemos uma proposta de redação, tá? Porque da semana passada a gente deixou uma proposta e pouca gente fez ainda, tá? Então, oi Letícia. Então eu peço que vocês escrevam a redação para vocês, mandem para a gente corrigir, né? Podem mandar as dúvidas lá no e-mail. Agora estamos Olá, todos ouvidos a vocês. boa noite, pessoal. Boa noite, B. Estão me ouvindo? Acho que sim. Ai, eu que liguei o som aqui agora. Não tá dando eco, né? A Tânia tem uma dúvida. Eu fiquei em dúvida. Eu pensei que antes e depois de um novo sujeito tinha que colocar uma vírgula. Como assim antes e depois de um novo sujeito?
Tá. Tá, eu entendi o que tu queres dizer. Ali tu tá colocando um novo sujeito. Se tu fores ver, em alguns exemplos a gente usou assim, parecido. Né, ali, Mas ó. naquele Caso. caso. Ele preferiu os salgados e eu os doces. Sim, porque tu tá colocando um novo sujeito, mas ele tá remetendo ao mesmo verbo, tá? Então, sim, tu vai separar esse sujeito, sim. E ele tem Caso uma ali, como no exemplo da conjunção. letra B. Bem, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, eu Acho que a acho que minha trava um pouco. ali no exemplo que ela colocou tem uma conjunção, né? Aí antes da Uhum. conjunção tem que colocar vírgula. E o eles, ela colocou eu fiz. A vírgula ali também vai ser como se substituísse o verbo fazer, nesse caso. Será que essa é a dúvida? B? Oi. Ai, eu Aqui não. na questão. Pelo que eu vi aqui nas questões, depois o eu ali, na B. Eu preferi os doces. Ele preferiu os doces e eu. O sal... Ele Salgados, preferiu gente, os consegue. salgados e eu preferi os doces. E eu os doces. Para vocês gravarem melhor isso, podem ver ali o verbo, para não repetir o verbo. E eu preferi os doces, coloca vírgula também. Isso. É um modo de vocês memorizarem, sabe? Quando tem um verbo, para não repetir o verbo, coloca a vírgula ali antes do outro sujeito. Sim, até porque se tu colocasse de novo e eu preferi os doces, não ia precisar colocar a vírgula ali, né? Exato. Seria uma nova oração. E Aí ali o eles sujeito é podem para colocar memorizar tudo assim. numa mesma frase. Ficou claro agora para Tânia, será? Acho Entendeu? que sim. Entendeu, Tânia? Ficou? Então é no caso do verbo mesmo, né? E aqui também tem um caso ali que o E funciona como. Ah, não sei se é aqui. Como mas, como uma adversativa, que aí Isso. vai a vírgula na frente também. Ele vai dar o sim, sim, vai mudar de ideia, então ele coloca a Isso. vírgula na frente do E. Ali e eu preferi os doces, poderia ser mas, Eu né? preferi os doces. Quando a gente pode substituir por mas aqui, eu acho, ó. Aqui, não. Acho que eu não cheguei a botar essas que expressam a ideia de contrastes. Ali pode ser, ó. As É, enchentes abalam muitas estruturas das cidades, mas muitas discussões são feitas para amenizar esse problema. isso. Ali o Essa E tá poderia- funcionando como uma adversativa. Isso. Se a Aí gente vocês podem quiser pensar, dá fazer. para substituir pelo mas, pelo todavia? Se pode substituir, se esse E pode substituir por mas, aí pode pôr uma vírgula antes dele, assim como a gente coloca antes de uma adversativa. Justamente para mudar, para dar ideia de contraste. Exato. Ai, que pena que a Vitória não tá, ela gosta tanto, né, da parte da gramática, da vírgula. É verdade. E acho que a Vitória não mandou redação essa semana. Senão eu teria mandado o aviso sobre a aula de hoje. Pois é, Mas acho que ela já mas assistiu essa aula, porque eu dei uma aula bem. Acho até uma aula até melhor que essa de hoje, mais completa, porque muita coisa eu tirei, que a aula de hoje em agosto. E eu acho que a Vitória assistiu aquela aula. Mas eu mas não queria ficou no tomar. YouTube, né? Uhum, é, aquela aula não foi gravada. Ai, que pena. Mas é isso, gente. Mais alguma dúvida? Não se esqueçam de mandar novos textos a semana, viu? A Tânia falou, essa do mas é muito interessante. Claro, tu pode substituir por mas para saber se tu precisa usar vírgula, né?
E é o mesmo caso do verbo, né? Se tiver. Para não repetir o verbo, muitas vezes coloca uma vírgula. Aí não repete o verbo. Se pensa, memorizar assim, eu acho que é mais fácil, né? A vírgula pode ser uma referência ao verbo anterior, né? O uso da vírgula está totalmente dependente do uso do verbo. É verdade. Quando for adicionar um novo verbo, a gente adiciona uma vírgula, né? Mesmo que a gente não mude de sujeito. Mais alguma dúvida, gente, sobre a aula de hoje ou sobre outro conteúdo? Se não, a gente vai aproveitar que a gente tem tempo, a gente ainda tem um pouco mais de 10 minutos, quase 15 minutos. Se não, nós podemos ficar por aqui. Aproveitem esse momentinho para tirarem dúvidas. A Tânia falou que tá ok. E com vocês, vamos ver quem mais tá. A Franciele, a Luísa. Aproveitar para tirar alguma dúvida. Tudo ok? Tudo ok. Vou botar ele no slide final. Ai, obrigada pela presença de você sempre. Maravilhosa a aula, né, gente? Muito bom. Muito boa. A imagem tá maravilhosa também. O celular fica tão boa, mas. Ai, com o celular fica tão bom. A imagem do celular é bem melhor que a do computador, né? Ai, eu Só que é prefiro. difícil, né, colocar, posicionar o celular. É difícil, tipo assim, eu tenho que botar na minha frente aqui. Eu só tô bem na minha frente porque já acabou a aula, né? Senão eu ia tapar os slides ali. Ah, sim. Ou deixar bem de ladinho. Ai, mas não saca, essa câmera do meu computador não tá funcionando direito. Pelo menos a do celular é boa, né? É O problema é verdade. que gasta a bateria, esse que é chato. Ah, gasta muito rápido, né? Quando a gente coloca aqui no webcom. Ah, é. Come bem, assim, rapidinho a bateria. Ah, e a minha câmera também. Mas, então é isso, gente. Se não temos mais dúvidas, podemos ficar por aqui, né? Uma boa noite para vocês, bons estudos, né? Qualquer dúvida nos chamem, podem marcar uma monitoria com a Letícia. Não sei se eles têm marcado monitoria contigo ultimamente. Olha, faz tempo que não marcaram monitoria. A Vitória marcou 2 monitorias e só a Vitória. Ai, Acho que o gente, pessoal vamos também lá. Tem que estão sabendo